Oiê! Começando o nosso Geração Z de hoje com um entrevistado que sabe muito sobre o mercado financeiro e vem auxiliando muita gente nessa área. É o Diego Miguel, especialista da Hessel Investimentos, um empresário da Geração Z que já tem muita história para contar. Oi, Diego, tudo bem? Seja Olá, muito Roberta. bem-vindo. Muito obrigado. Me conta um pouco da sua história. Claro, hoje o Diego Miguel de hoje não é o mesmo de há 6 meses atrás e muito menos do que 2, 3 anos, porque o mundo do empreendedorismo, né, me transformou. Então eu comecei muito novo a ter a sede de empreender, a ter essa vontade. Tentei vários negócios e nada deu certo. Mas, graças a Deus, os caminhos foram se alinhando, as coisas foram acontecendo e tudo caminhou para que realmente as empresas, as experiências que eu tive, trouxessem onde eu estou hoje. Então, quem me conhece, né, eu posso dizer para todo mundo que se você me conheceu há 2 anos atrás, você tem que me conhecer de novo, porque hoje eu sou outra pessoa. Então, o mundo do empreendedorismo realmente me transformou e eu sou muito grato por isso hoje. Quais foram as experiências que você teve? Então, quando eu comecei há alguns anos atrás, eu comecei com aquilo que eu tinha em mãos, né? Como todo bom empreendedor, tem que olhar para aquilo que tem em mãos e fazer com que isso dê certo. Então, eu comecei com a minha experiência de designer gráfico, fazia estampas personalizadas e vendia as camisetas. Então, fazia estampas de acordo com o que os meus clientes pediam, fornecia a camisetas em grande volume e vendia para eles. Com o passar do tempo, não foi dando muito certo. Depois de um tempo, aí eu já estava casado, já tinha minhas filhas. Eu tentei uma loja de artigos eletrônicos. Então, eu comprava, né, a preço mais barato, no famoso China, e vendia para os amigos na internet, vendia artigos eletrônicos, desde cabos, fones, toda essa questão. Com o passar do tempo, eu vi um mercado muito bom, que era o mercado de cosméticos. Né? O mercado brasileiro, hoje a mulherada gosta muito de maquiagem, perfumaria e tudo mais, e os homens também. Então, eu comecei essa área de cosméticos. E também foi muito aprendizado, foi muita coisa boa que aconteceu ali, até que eu consegui, depois de muito tempo, encontrar a área em que eu realmente tinha paixão. Para você conhecer um pouquinho da minha história, em 2018, quando eu comecei no mercado financeiro, eu comecei ali a estudar desde CDIs, CDBs, LCIs, LCAs, rendas fixas, variáveis. Fui operar no mercado de renda variável. Para quem não conhece a renda variável, quando você fica olhando aqueles gráficos que sobem e descem, cheios de informações de números, aquilo ali é renda variável. Tudo que você se expõe ao risco, mas você pode ganhar muito também. Então, eu comecei nesse mercado, só que as trajetórias da vida não foram favoráveis. Por que eu digo isso? Porque a renda variável, para quem está no mercado, Roberta, vai saber que você precisa ter o estômago de aço. Você tem que estar disposto a ganhar, mas também a perder. Você tem que saber perder. Né? Não é só no futebol também, você tem que saber perder na renda variável no mercado financeiro. E para você saber perder, você tem que estar psicológico muito bem alinhado, tem que estar blindado para isso acontecer. E depois de um tempo estudando e trabalhando de forma profissional para mim nessa área, a minha esposa engravidou e teve um aborto espontâneo. Putz. E para uma mulher já é difícil, uma família, então todo mundo é abalado por isso. Sinto muito. Hoje, graças a Deus, a gente já tem 2 filhas maravilhosas. Mas na época aquilo ali afetou muito o meu psicológico. Com certeza. Então eu me afastei da área financeira, com todo o conhecimento que eu tinha, e deixei ali. Deus sabe o que faz, uma hora vai ser útil. E eu segui para a área comercial. Foi aí que eu abri as outras empresas, me desenvolvi, comunicação, relacionamento com as pessoas, network. Até o momento em que eu entrei dentro de um escritório, que por coincidência foi levar o produto de cosmético. E o proprietário do escritório viu o potencial, porque ele viu a minha comunicação, o formato em que eu trabalhava, a minha postura, meus princípios, meus valores, e me fez uma proposta para trabalhar nessa área comercial do mercado de investimentos, no mercado financeiro. E porque eu falei para ele que eu tinha essa experiência. E ali foi onde foi o checkmate, porque eu uni a minha experiência comercial que eu desenvolvi com as outras empresas, desde muito novo, sempre tive o desejo ardente no meu coração de ter empresa, e uni a experiência comercial e a experiência de investimento deu muito certo. E hoje dá certo até hoje justamente por causa disso. Eu trouxe lá aquele conhecimento do investimento, aí eu pude tirar de dentro da gaveta e ela falou, aqui está todo o meu conhecimento de investimento. Legal. E a área empresarial, agora vamos caminhar juntos. Eu ia perguntar mesmo se você tirou alguma coisa de todas essas outras experiências empresariais que você teve e trouxe para onde você está agora, mas é muito legal saber disso. Exatamente. Todas essas experiências, eu digo que nenhuma delas deram errado.
Não fali nenhuma empresa. Foram apenas escolas que trouxeram muito conteúdo para mim. Sim. Eu posso dizer para você, Roberto, que eu não tenho nenhuma faculdade. Eu comecei várias, tem a ver algumas que eu fiz apenas um mês de faculdade, mas eu sempre tive esse desejo ardente no meu coração de ser empreendedor. E quando eu ia consultar os meus mentores, que era Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel Jota, que falam muito sobre vendas, área do empreendedorismo, eu via que era muito mais o fazer do que um diploma pendurado na parede. E a gente faz aquela brincadeira, né? Quantos Ubers engenheiros tem hoje na nossa cidade, né? Você vai conversar com o Uber, ele é engenheiro, e cadê o diploma e tudo mais? Não desmerecendo, pelo contrário, ali você vai aprender muita coisa. Mas essas experiências de ter ido para a rua, sujado o meu sapato, levado tapa na cara, trouxe um conhecimento muito grande para o que eu faço hoje. E você estuda ainda bastante sobre o mercado de ações ou é algo que você aprendeu uma vez só e aí deixou de lado? Não, eu estudo diariamente. A gente está em constante crescimento, constante aprendizado. É algo contínuo. Contínuo. Até porque o nosso formato, eu posso dizer para você, Roberta, que ele é diferente de tudo que você já viu no mercado. Porque a gente tem um método estruturado de investimento. Que como investidor, né, eu comecei em 2018 porque eu tinha um desejo de investir. Depois de muitos anos, eu trouxe isso para o lado empresarial. Mas como investidor hoje, conversando com vários clientes investidores, eu fui investidor antes. Antes de trabalhar, eu fui investidor e sou até hoje. Então, a gente tem uma dor muito latente, que é o mercado ele tem 3 pontos, que é liquidez, rentabilidade e segurança. Você nunca consegue ter os 3 no mesmo investimento, a não ser que seja uma pirâmide financeira. A não ser que seja uma pirâmide. Mas se você começa a abrir mão de um ou de outro, você vai discernir para onde você quer. Por exemplo, a reserva de segurança que todo mundo quer. Você tem que abrir mão da rentabilidade. Porque você precisa ter um investimento seguro e líquido. Ou seja, você tem que saber que você tem aquele dinheiro ali e quando você precisar, ele está ali. Agora, quando você vai construir um patrimônio para o teu futuro, ele tem que ser algo que seja muito seguro e rentável. Não sei se tu sabe, hoje, apenas 1% dos aposentados, 1%, consegue se manter. Ou seja, todos os outros ou dependem do governo, ou dependem da família, ou dependem de caridade. Não tem dinheiro para comer, comprar remédio e tudo mais. Então, somente 1%. Por quê? Porque não tem essa visão de longo prazo. Então, a gente traz essa construção de patrimônio. Então, a gente tem que estar em constante aprendizado, crescimento e desenvolvimento de uma forma geral para mostrar para o investidor que sim, tem como você investir de forma rentável e segura, mas para médio e longo prazo. Certo. Me conta um pouco de quando foi que você comprou a sua primeira ação? Nossa, eu lembro perfeitamente. Porque eu ainda era CLT naquela época, estava no chão da fábrica, acompanhando as notícias daquela semana, acompanhando toda aquela emoção de essa semana eu vou comprar minha primeira ação, essa semana vai. E para quem não sabe, uma ação você pode comprar com 20, 30 reais, tá? Não é só para quem é milionário e rico, você consegue comprar ação com pouco. E eu lembro perfeitamente que foi exatamente na semana em que teve a barragem de Brumadinho da Vale, rompeu. Nossa! Foi exatamente naquela semana. E eu vi uma oportunidade muito grande em comprar as ações da Vale por causa disso, né? Dos meus estudos técnicos. Eu falei, não, aqui tem uma oportunidade de compra. Só que era a primeira ação que eu ia comprar. Eu falei, não sei como é a operação. Então, a minha primeira ação foi Petrobras. Comprei Petrobras, vi como era a operação dentro do home broker e depois eu comprei Vale. E eu lembro que eu tive um lucro de 25% e depois eu me desfiz da operação porque não fazia mais sentido. Então eu lembro perfeitamente como foi a primeira ação que eu comprei. E como você se sentiu? Como é que foi? Nossa, a emoção foi lá em cima, né? Como eu falei, ainda era CLT, então eu não deixa os patrões saberem lá da época, lá, porque eu fui no banheiro da empresa usar o celular escondido para comprar a ação na oportunidade. E quando eu voltei para dentro da fábrica, a emoção era tipo, nossa, eu podia ser dono dessa empresa, porque a ação você faz parte dos donos da empresa como sócio, né? Como acionista. E essa era a emoção. Eu falei, olha só, eu comprei a minha primeira ação e isso foi realmente muito marcante, porque ninguém na minha família nunca se ouviu falar em poder comprar a ação. E ali foi um divisor de águas justamente para isso. E você se imaginava, desde muito pequeno, sendo um comprador de ações, um investidor? Eu jamais imaginei isso. Não? Eu jamais imaginei, Roberto. Justamente porque
Eu me lembro quando eu assistia TV, quando era muito pequeno, e falavam sobre o mercado de ações, e dólar isso, e dólar aquilo. Era como se fosse algo muito distante da nossa realidade, porque eu sempre achei que, nossa, para eu comprar a ação, eu preciso ser um empresário de sucesso. Tem que ter milhões. Tem que ter milhões, né? Comprar 1000 ações, vou gastar 50 milhões de reais, né? Que a gente sempre ouve números muito altos na TV, internet e tudo mais. E eu sempre achei que isso era uma coisa muito longe da minha realidade. Até que até foi por motivo do meu casamento. Eu casei, e aí tem aquela gravata e sapato que passa e tal, e sobrou um dinheiro muito legal. E eu falei, tá, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Deixa eu investir. E aí eu comecei a estudar o mercado, daí foi de renda fixa para renda variável, até o mercado especulativo, de day trade. Também tive experiência em criptomoedas e tudo mais. Hoje eu não faço mais esse tipo de mercado, que não faz mais sentido para mim como pessoa, né? É muito mais segurança e rentabilidade. Mas foi esses os desafios. Você viu alguma outra dificuldade no meio do caminho? Talvez o processo de transição, de sair da CLT para se tornar um empresário? Você viu uma dificuldade em abrir a sua própria empresa? Tive muita dificuldade mesmo. Primeiro, por falta de conhecimento técnico, realmente, né? Eu vou fazer um CNPJ, tenho que falar com a contabilidade, mas eu tenho que fazer um MEI, um Simples Nacional. O que é isso? Até hoje, ainda, se não é a contabilidade, eu ainda sofro muito quanto a isso. E também da parte do meu ciclo social. Eu tive essa dificuldade muito grande, porque o louco, ele só é louco até ter resultado. Depois ele é um gênio. Né? Então, para minha família, eu ainda sou um louco quase gênio. Né? Mas no início eu era, tá louco, tá maluco, vai empreender. Pensa só, eu pai de 2 princesas, né, casado com casa, carros, tendo que sustentar, abrir mão de qualquer recurso garantido que eu tinha para empreender. Ter que comprar material, grande roupa. Risco. Nossa! Vou confessar para você, Roberto, hoje, olhando para trás, eu também me chamaria de maluco. De louco. Porque, se não tivesse dado certo, eu ia ser realmente o responsável por ter feito isso. Graças a Deus, a empresa está tudo dando muito certo. E hoje a minha família colhe os frutos dessa decisão, né? Decisões realmente mudam gerações. E eu vou mudar a geração da minha família por causa dessa decisão que lá atrás eu fiz loucuras. Eu falei, não, beleza, vou empreender, vou abrir meu CNPJ, vou entrar junto com a Hessler Investimentos, porque eu acredito nesse projeto. Vai mudar a vida de muito investidor. Investir de forma segura e rentável, estruturada, vou mudar a vida de investidor. O que eu tenho que fazer? Tenho que abrir CNPJ, o posicionamento não é mais um posicionamento que você pode se vestir de qualquer forma, né? Porque hoje você vai conversar com um assessor, qualquer pessoa do mercado de investimento, ela não vai estar de bermuda e chinelo. Então eu tinha que investir em roupa, estrutura, conhecimento, mais cursos. E como é que eu vou fazer tudo isso? E aí eu peguei os cartões de crédito. Na época, eu falei, meus amigos... vocês mesmos. Utilizei São vocês mesmos. Investi em roupas para mudar meu posicionamento, poder chegar no empresário e oferecer um formato de investimento de forma adequada. E na época eu falei, amigos, vou usar vocês e um dia eu volto para pagar. Mas aí eu ralei, deu tudo certo. No começo foi muito difícil. E aquela coisa que diz, né? As pessoas que estão ao teu redor, poucos vão te apoiar, poucos vão te ajudar. Mas aqueles que eu fui conhecendo ao longo dessa jornada me apoiaram e foram motivadores para que tudo desse certo. A gente vai continuar esse papo, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta com Geração Z e a gente está batendo um papo muito massa aqui com o Diego e ele terminou o primeiro bloco falando sobre o apoio que recebeu da família. Você recebeu muito apoio da sua família, recebeu apoio dos seus amigos também para abrir a sua própria empresa? Vou ser bem sincero para você. A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi realmente empreender foi deixar de seguir todos os meus amigos. Todos os meus amigos, porque como eu já tinha tentado anteriormente e nenhum me apoiou, eu falei, não vou me apoiar agora. Então eu deixei todos esses amigos de lado. A minha família, eu continuei sempre honrando eles. Mas os meus amigos novos, sim, me apoiaram muito. Olha só. Então eu voltei contatos com outros amigos que já tinham essa veia empreendedora
E ali a gente fortaleceu as relações, os contatos, amigos novos que eu encontrei em palestras de treinamento. Lá em Brusque, que é a minha cidade onde eu moro hoje, tem o Inspira BQ, que é patrocinado pelo Sebrae, e lá é um lugar muito legal para realmente encontrar pessoas da minha idade que estão empreendendo. Então ali eu fiz conexões, amigos que eu vi uma vez na vida estavam lá empreendendo também. Então ali eu fiz essas relações para continuar me motivando. Os meus pais, os meus familiares apoiavam porque quando eu tomava uma decisão eu não voltava atrás, então eles falavam, não, beleza, eu vou te apoiar, por mais que você está fazendo uma loucura, eu vou te apoiar, mas mais por obrigação do que realmente por ver que fazia sentido para eles, né? Hoje não tem como, né? Contra fatos não há argumentos. E você sente que você recebeu apoio de pessoas da nossa idade? Tipo, você falou que fez novos amigos, eles eram da nossa idade também ou eram pessoas mais velhas, talvez, um pouco mais novas, quem sabe? Legal essa pergunta, porque justamente eu percebo que quando a gente está nessa pegada empreendedora de estar em movimento, em constante crescimento, a gente se aproxima muito de pessoas muito mais velhas. Mas eu tive uma dádiva muito grande de estar próximo de pessoas mais novas também. Né? Só que daí eu tenho uma dor particular minha, que é por mais que eu esteja próximo de pessoas novas, né, outros empresários que estão na faixa etária de idade minha, eu tenho uma dor muito latente, que é que eu sou pai de família. Eu sou pai de família e eles não. Então, enquanto todos os dias da semana a gente todo mundo em palestras, em treinamentos, eu me sacrificava muito porque eu deixava a minha família em casa para estar em movimento, em crescimento. Hoje me gerou muito resultado, mas na ocasião me doía muito. Mas eu tive essas conexões que me apoiaram. Então eles, não, Diego, eu te entendo, eu tenho 2 filhas em casa, é difícil, tu precisa de alguma coisa, uma carona, eu vou te ajudar, vou te levar no treinamento, tu não pode ir, depois eu te mando um insight, alguma coisa que pegou. Então eu tive, vou colocar assim, uns 2, 3 amigos da minha faixa etária de idade que apoiaram muito nesse lado. Certo. É interessante de pensar, né? Porque a gente pensa que as jornadas vão ser parecidas, quando na verdade tem uma grande discrepância entre uma e a outra. Então, muito. Você sente que você foi acolhido dentro do mundo empreendedor? Eu vou te dizer que não, tá? Não? Justamente pela faixa etária de idade nossa. Porque até a gente conversou anteriormente sobre a questão de posicionamento, de roupa, investimento. Foi uma das coisas que eu tive que realmente fazer esse investimento. E até eu não tenho muito, mais um pouquinho de barba, porque eu tive muita dificuldade de sentar com um empresário que, sei lá, tinha seus 45 anos, já tinha 10 anos de empresa e dava aquela impressão, sabe aquele olhar, tipo, cara, quantos anos você tem? Tá me falando de investimento, longo prazo, sem risco, e mal tem barba no rosto e tal. Então eu tive que mudar meu posicionamento perante a isso, sabe? Sentar com uma postura melhor, confiante, de falar, não, o que eu tenho eu posso mudar a tua vida, mas você tem que abrir a cabeça para entender sobre isso. Então foi essa diferença mesmo no começo. Você sentiu esse mesmo comportamento, esse mesmo pensamento a respeito de você e da sua empresa vindo dos seus clientes também? Tipo, se são pessoas mais velhas, desconfiavam porque você era mais novo ou acreditavam no seu potencial? Olha, eu tive uma surpresa muito grande porque os meus clientes, eles acreditaram muito no meu potencial. Justamente porque, sabe quando a gente diz que você tem que ser o seu melhor cliente? Isso é fundamental. Então, eu posso deixar essa dica aí, seja o teu melhor cliente. Então, quando eu olhava para o nosso trabalho, para o nosso formato de investimento, eu falava, nossa, isso aqui realmente faz muito sentido e vai mudar a vida de muita gente. Então, quando eu falava com um cliente em potencial, eu não tinha dúvidas. Eu falava com autoridade, com confiança, e a pessoa fala, tá, você é novo, eu não te conheço, mas está fazendo sentido o que tu está me falando. Então, ao invés de eu investir, vou usar um exemplo, ao invés de eu investir 100% do meu potencial, eu vou investir 20%. Aí tá 2 parâmetros, porque eles confiavam em mim, só que não tanto, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa, eles iriam investir 100% ou até 150%, mas como não tinha essa visão, então eu investi um pouco menos, mas eu tive essa impressão, sim. Confiavam desconfiando. Exatamente.
Queria te perguntar de onde é que veio o conhecimento, num geral, sobre o mercado de ações, porque eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em entender aquela quantidade de número aparecendo e como é que acontece, e você não teve formação em universidade, eu acredito. Exatamente. Como você aprendeu sobre? Olha, o que acontece é o seguinte, o nosso formato de investimento hoje, a gente não precisa se preocupar com as ações. A gente se preocupa no mercado financeiro de uma forma geral, porque a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo. Só que a gente trabalha num nicho de mercado onde o investidor empresário, tanto nós quanto quem investe conosco, não precisa se preocupar se a ação subiu, se desceu, se o governo falou X ou Y, se está chovendo ou está sol. Ele tem um formato que em 1h30 de reunião ele já vai entender o que a gente vai fazer durante 15 anos de investimento, onde a gente vai entregar segurança e rentabilidade. Então, o que eu precisei fazer? No início, eu coloquei muita energia para entender todas as regras do Banco Central, toda a lei 11.795, tudo que acontece dentro do sistema, tudo que o Banco Central regulamenta, fiscaliza, para eu saber realmente o que eu estou entregando. E a área comercial, porque eu tenho um produto estruturado. E hoje, como eu sou sócio da Hessler Investimentos, toda essa estrutura já veio montada na minha mão. Então, quando eu entrego para o investidor, falo, você já é acionista? Beleza, quando você investe em ações, você corre um grande risco de perder o seu capital, porque, vou dar um exemplo, a Americanas teve uma perca de 40 bilhões de reais. Quem está disposto a correr esse tipo de risco? Vai subir, não sabe. Vai perder? Também não sabe. Então, a gente não precisa correr esse tipo de risco. E no renda fixa, que você tem uma alta segurança, entre aspas, para uma baixa rentabilidade, também não precisa. A gente tem um método que a gente vai estruturar os dois. Só que isso é uma conversa técnica para investidor e tudo mais, onde a gente mostra como a gente vai fazer de forma estratégica, para que você não se preocupe com as ações. Mas todo o conhecimento é graças ao modelo que eu entrei como sociedade, e há muita energia em estudar todas as regras, toda a lei do Banco Central que fiscaliza todo o mercado financeiro lá no início da jornada para hoje eu ter a tranquilidade de focar em entregar o melhor atendimento para o meu cliente. E quem são os seus clientes hoje? Hoje os meus principais clientes são, além dos empresários, é aquela pessoa que... São dois tipos. Ou a pessoa ela já investe todos os meses, ela tem uma educação financeira que uma parte do capital dela ela vai direcionar para investimentos, e aí esse investimento ela vai diversificar conosco, né? Eu não entrego uma assessoria de investimento, ela vai diversificar conosco. E aquele que tem um investimento guardado, tem o seu valor lá aplicado, ele quer fazer uma troca de juros. Está aplicado lá no banco, rendendo, vamos supor, 1% ao mês. E dentro da nossa estratégia ele vai ter um retorno de 2%. No mínimo. Então, a gente faz essa troca de juros. Eles são os dois principais, mas também, no caso, são empresários que já investem. E como eles encontram a Hessler Investimentos? No caso... Por meio do marketing ou, sei lá, networking, talvez? Sim. De forma mais direta, para me encontrar é @diegomiguel.oficial, mas com certeza dentro do network o atendimento e a importância que a gente traz é muito mais qualificado, porque o network hoje ele abre portas, vale muito mais do que dinheiro. Então, o nome da empresa é Hessler Investimentos. Eu queria saber qual foi o primeiro investimento para ela, de onde veio esse dinheiro, como você conseguiu dar um começo? Interessante essa pergunta. Eu vou te dizer que na parte realmente de dinheiro mesmo, essa parte financeira, o meu primeiro investimento nela foi, se for da parte de dinheiro, foi realmente a parte de investimento. Eu falei, não, eu vou trabalhar com investimento, eu tenho que mudar o meu guarda-roupa. Então eu peguei um cartão lá, igual eu falei para você, fiz aquela ousadia e então eu fiz esse tipo de investimento. E se eu for para uma outra área, que daí não é a parte financeira que eu tive que fazer no início, foi realmente ser ousado. Ousado, porque todas as pessoas que eu perguntei falaram, você tá maluco, não faz isso, não faz isso. Mas eu falei, eu acredito no projeto, tem muito potencial, não é à toa que está dando certo até hoje, e eu vou fazer. E fiz e deu certo. E como foi toda a burocracia de ir atrás do CNPJ? Você sentiu alguma dificuldade muito grande? Talvez até em abrir a empresa ou algo assim? A papelada, como é que foi? Olha, eu sou um caso muito bom do que não fazer. Porque a gente
tinha uma filosofia, ainda tem essa filosofia dentro da empresa, que a gente conserta o carro com ele andando. Então, eu comecei a empresa, a gente fez um MEI, começamos a tocar e vender, e captação e tudo mais. E com o passar do tempo foi aparecendo, nossa, tem que fazer nota fiscal, como é que eu faço isso? Nossa, tem que fazer... Aí que eu comecei a usar o network e outros contatos ao meu favor para poder ver como é que eu faria todas essas coisas com ela já andando. Hoje tem algumas preocupações ainda que eu estou conversando com o contador, ele fala, ó, tem que tomar cuidado com tal coisa. Eu, meu Deus, tu veio me falar isso agora? Agora que eu já fiz. Por que não apareceu na minha vida lá no começo? Mas foi um erro meu não ter procurado, claro, Sim. Eu reconheço isso. Mas é melhor começar a fazer do que não fazer. Então, eu não recomendo para ninguém ter essa ousadia dessa forma. Procure um especialista, o conhecimento no YouTube, às vezes tem de graça. Mas no começo foi muito difícil e hoje, às vezes, eu colho um errinho ou outro que eu plantei lá atrás, que eu colho hoje ainda. Mas a gente vai ajustando com amigos do mundo empresarial, do network, novamente, é muito importante para ajudar a gente a ajustar todos esses problemas. E até com capacitação, né? Inclusive, se alguém que está assistindo se interessar, tem um QR Code na tela falando um pouco mais sobre o Sebrae e o que ele tem a oferecer para vocês. Você falou mais cedo sobre day trade. Você trabalhou com isso também? Sim. Como foi? Antes de eu começar a empreender, foi ali o meu último contato na época com o mercado financeiro. Porque eu saí da CLT e fui trabalhar no mercado financeiro de forma profissional fazendo day trade. Então eu começava de manhãzinha, fazia minha preparação, quando a bolsa abria, né, vou dizer esse termo mesmo, quando ela abria ali, eu começava a olhar os gráficos para fazer minhas operações. Então eu comecei a operar nesse mercado, tive um baque muito grande no começo, porque não é a maravilha de que os professores ensinavam nos cursos, né, mas eu fui aprendendo, levando. Só que aí, quando teve aquele caso que eu falei da minha esposa, que teve um aborto espontâneo, foi ali que eu interrompi, porque eu precisava estar 100% presente para olhar os gráficos e fazer a análise correta da operação. E no começo, quando aconteceu, era assim, uma perca aqui é um pacote de fralda ali, sabe? Aí eu falei, não, peraí, outra hora eu volto para esse mercado. Sim. Hoje já não vale a pena mais, porque é um risco muito grande para talvez retorno. Sim. Então eu já vejo que não vale a pena mais. Eu vou voltar sim, mas como hobby, porque eu gosto muito dessa área. Sim. Mas eu não vejo que faz sentido como investidor estar nesse mercado. Você comentou que você não se via desde cedo sendo um investidor como você é hoje. Mas agora olhando para frente, assim, digamos 5, 10 anos, como você se vê? Você se vê ainda como investidor? Você se vê como empresário de outras coisas? Legal essa pergunta e eu me vejo sim. Eu vejo um futuro muito legal, muito próspero, unindo o mercado de investimento do empreendedorismo. Porque hoje a gente tem um método que eu vou te entregar rentabilidade e segurança para médio e longo prazo. Só que eu vejo um futuro muito grande que eu consigo te entregar uma estrutura muito maior para todas as dores do mercado, dentro do mercado de empreendedorismo e de investimento. Então, o investimento, o mercado de investir, eu nunca vou parar. Ele vai estar sempre crescendo, seja investir meu capital, meu tempo ou minha energia. E o mercado de empreendedorismo também. Eu sei a importância de ter várias fontes de renda. E eu quero promover o mercado do empreendedorismo, principalmente na minha cidade. Então, eu quero usar todo esse conhecimento para ter outros nichos de investimento. O meu amigo da escola falou que quer abrir uma barbearia. Por que não eu vou investir nele para ele abrir a empresa dele? Entendeu? Então, eu quero unir esse mercado, sim, promover o mercado do empreendedorismo na minha região e fora também, para que todo mundo possa crescer e ter um futuro que todo mundo merece, que é um futuro muito bom, né? E como você vê a sua empresa dentro desse mesmo período de tempo? Eu vejo que na metade do tempo a gente já está em expansão, então esse ano a gente já está expandindo para uma filial. Eu já vejo que dentro de 5 anos a gente já vai estar com talvez mais umas 2 ou 3 filiais. E dentro de 10 anos a gente já pode, eu vejo que a gente vai estar vendendo um modelo de negócios, né? Então, além de treinar e tudo mais, gerenciar tudo isso, mas vai ser muito mais na parte de estruturar tudo isso e diversificar as áreas de empresas mesmo. Se você tivesse uma dica para dar para quem está assistindo a gente em casa, o que você diria? Se querem começar no mercado empreendedor e tudo mais, no mercado de investimentos, qual é a sua dica? Legal, essa pergunta também. A dica que eu posso dar para você que está em casa e quer começar no mercado de investimento ou do empreendedorismo é se coloque em movimento.
se coloca em movimento. Vou te fazer uma comparação. Um carro na garagem não vai conseguir ver a paisagem que tem depois daquela montanha. Então, se você se coloca em movimento, você vai conseguir chegar lá e vai ver a sua empresa, vai ver os frutos do seu investimento. Ah, mas eu não tenho carro, tenho uma bicicleta. Vai de bicicleta, mas se coloque em movimento, porque quando você está em movimento, você vai colher os frutos da sua decisão. Muito obrigada, Diego, pela sua participação aqui no programa. Espero que seus depoimentos, suas histórias influenciem, incentivem e inspirem todo mundo que está assistindo em casa. E agradeço mesmo por estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, pelo seu tempo, e agradeço por todo mundo que pôde nos acompanhar. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigada. O Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!